Olá pessoal, boa noite. Estamos no terceiro episódio do podcast da Bucherie Marine. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui comigo Georgiane e Fabiana, que são sommeliers já de extrema relevância para o mercado. Gosto demais do trabalho dela, estou muito feliz de recebê-las aqui. Então, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Nosso podcast tem o objetivo de trazer informações sobre o mundo do vinho e sobre os negócios em geral para nossos clientes e nossos amigos que estão acompanhando a gente. A gente está aqui em Olinda, hoje está de noite, então clima super refrescante. As janelas estão abertas, a gente está aqui com um cenário incrível. Então, para começar, eu queria que vocês me contassem um pouquinho sobre a história de vocês. O que é que vocês fizeram até aqui, por que vocês escolheram ser sommelier, o que é que vocês podem trazer de recado para ver da profissão que vocês escolheram. Vamos começar, Fabiana. Vamos lá. Meu nome é Fabiana Gonçalves. Para quem não me conhece, meu perfil é Escrivinhos. E nesse perfil eu junto duas paixões minhas, que é escrever, que eu sou jornalista de formação, e vinhos, escrever sobre vinhos. Então essa pegada aí foi uma forma que já mostra o que eu gosto de fazer, é falar de vinhos de uma forma mais simples, mais acessível, sem frescura. Desde o começo a minha pegada foi essa. Então eu sou jornalista e teve uma época que eu fui estudar na Espanha. E foi lá que, assim, despertou essa paixão por vinho. Casal da Espanha. Fiquei em Alcalá de Henares, que é uma cidade muito próxima, é a região metropolitana de Madrid. Na verdade, eu fui estudar na Universidade de Alcalá, que é uma universidade muito antiga. E quando eu estava lá, o dia a dia das pessoas é com vinho. O vinho faz parte da alimentação das pessoas. Então, eu comecei a me acostumar com aquilo. O vinho chegava, a gente sentava numa taberna lá qualquer e chegava a refeição, aquela jarra de vinho da casa. Muitas vezes o vinho da casa muito bom. Então aquilo ali, aquela dinâmica me interessou. Eu já gostava de vinho, logicamente. E quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei meio que com esse costume bom, né? Isso que tu trouxe é legal, né? Que é a questão do vinho como alimento, né? O vinho como alimento, Inclusive, a gente tem aqui no Brasil um grande problema, uma grande barreira, que o vinho hoje é taxado como alimento. Aliás, que é taxado como bebida alcoólica. E lá fora, o vinho é taxado como alimento. Então, o imposto realmente é muito mais barato. Então, a coisa... Aqui nossos irmãos argentinos já fazem assim, né? Aqui Isso Aqui no Brasil ainda tem umas barreirinhas a se quebrar. Mas, enfim, foi aí meio que começou. E com essa coisa minha do jornalismo, de gostar de escrever, isso foi numa época que estava começando os blogs, que estavam em alta, que estava na moda, a coisa do blog. E eu comecei a todo vinho que eu provava aqui no Brasil, eu anotava sobre aquele vinho. Se eu gostei, se eu não gostei, com quem eu tomei, qual era a safra, qual era o vinho. E eu fazia isso muitas vezes na rolha do vinho. Que legal. E aí, um belo dia me veio um estalo. Por que não fazer um blog sobre vinhos? E aí foi que nasceu Escrivinhos. E aí foi em 2008, faz mais de 15 anos, faz um tempão. E aí... Já não tem mais rolha suficiente onde guardar a rolha. Não, aí eu já parei de anotar nas rolhas e aí eu fui pra internet começar a escrever. E aquilo ali era uma brincadeira. A princípio, de vinhos que eu tomava com os amigos, de vinho que eu tomava em casa. E só que começou a ser visualizado. As pessoas começaram a ler e começaram a comentar. E aí eu parei, eu gostava muito de ler sobre vinho, enfim, fiz alguns cursozinhos assim, mas eu parei e disse, não, se eu realmente quiser fazer uma coisa séria, eu preciso aprender mais sobre vinho. Eu não vou estar aqui falando bobagem, né? Já tem um público relevante, aqui já está sendo reconhecido, e aí eu parti para estudar. E aí eu tive a oportunidade de entrar, influenciada por alguns grandes amigos, no curso da ABS São Paulo, e foi meu primeiro curso de vinho. Me formei em sommelier e a partir daí eu comecei a fazer outros cursos. Você foi da turma de Ângela e de Eu fui a primeira turma do Recife, feita pela ABS São Paulo. Então somos os desbravadores, né? São amigos, Elton, Ângela, Célio, toda aquela turma das antigas do vinho, né? E aí tudo começou. O blog realmente ele teve muita visibilidade, como tinha muito poucos ainda, a maioria era do Sul, era o único de uma mulher,
e o único de uma nordestina. Então você desbravou mesmo, né? foi. E aí ele chegou muitas vezes a ser o blog mais lido do Brasil, bateu primeiro lugar várias vezes, e a partir daí me abriu vitrines. Eu comecei a ser chamada para viajar, para conhecer a convite de vinícolas, de regiões produtoras de vinhos, embora eu já conhecesse algumas por conta própria. E aí, puxa, se abriu uma vitrine gigante e um reconhecimento também, né? Então, comecei a participar como júri em concursos de vinhos e pronto, aí não parei mais, né? Aí você tem que estudar, aí você tem que viajar, aí você tem que ter mais conhecimento e tô até aí, até hoje. Deu muitas reviravoltas na minha vida que a gente pode contar aqui. A minha amiga ali tem tanta coisa para falar também que a gente viveu juntas nessa jornada. Mas é mais ou menos isso aí, a introdução da história. Vamos saber. Eu quero saber dessas histórias aí. E você, Jorjane, me conta um pouquinho dessa história. Primeiro eu tava pensando aqui, desde 2008, juntando as rolhas, né? Eu acho que não ia... Muita rolha. Hoje Só que a gente já tomou. Bom, meu nome é Jorjane Merighetti. Eu sou sommelier também formada pela Associação Brasileira de Sommelier. Trabalho nesse mundo cerca de 15 anos. Minha família já vem de uma tradição na gastronomia muito grande. Desde 1978, na nossa cidade de Olinda, a minha mãe tinha aqui, na época era Candes, não sei se você pegou Candes, e depois mudou o nome e virou Empório Tia Dulce. Era uma doceria muito conhecida, de referência. Era muito conhecida, quem tem na faixa de 40 anos mais, a Candes marcou gerações. Verdade. E depois, na época, a gente fez uma carreira solo, né, e saiu da sociedade com a família da minha mãe e criamos o Empório Tia Dulce em homenagem à minha mãe, que o nome é Dulce. E criamos o Empório Tia Dulce. Bom, desde então trabalhamos com isso muitos anos. Eu sempre fui muito mais da área comercial. Minha mãe é muito comercial e meu irmão ficava sempre no backstage lá. Sempre teve vinho lá? Sempre teve vinho? Tinha vinho muito pouco, a gente não tinha o consumo de vinho que temos na cidade hoje. Na verdade, imagina, em 1978 não tinha, a gente começou, acho que, a vender vinho em 96, mais ou menos, mas muito timidamente. E, bom, então a gente trabalhava muito com os eventos, sempre muitos eventos corporativos. Quero ver que vendia lá, Chateau do Valais. Livre from me, Santa Felicidade. Santa Felicidade. Ele falou que quando ele trabalhava no Quatro Rodas, ele recebeu justamente esses vídeos que vocês estão falando. Exatamente. Então, já no ramo da gastronomia, a família... depois eu posso citar alguns restaurantes que a família faz parte e tudo. E tinha um primo, que infelizmente não está mais aqui com nós, que me fez o belo convite, Fabiana conhece bem, exatamente em 2009, mais ou menos, 2010, também um pouquinho de tempo, e me fez um convite para trabalhar com ele na importadora de vinhos dele, que era Licínio Dias, importadora, você conhece? Acho que todo mundo a gente conhece. Todo mundo conhece. Ainda até hoje, quando se fala em vinhos em Pernambuco, o Licínio Dias foi o grande, podemos dizer assim, introdutor do vinho e grande promotor. Sem dúvida, ele que impulsionou essa cultura do vinho aqui em Pernambuco. Sem dúvida. Aí eu tive a oportunidade dele, primeiro ser prima irmã dele, e fui convidada para trabalhar com ele. E na época, o apelido dele era Nena. Eu falei, não, Nena, eu não posso, eu já tenho o meu negócio, tá indo bem, não, mas veja, seria tão importante a gente ter uma pessoa na área comercial, que a gente não tem uma pessoa na área comercial do vinho, tudo, venha trabalhar com a gente, eu quero também atingir o setor de eventos que a gente não tem. E ele, assim, era uma pessoa que a gente não conseguia dizer não, né? Era impossível dizer não. Ele sempre tinha um jeito de convencer que aquilo ali seria melhor para você. Sim. E com certeza foi. E foi quando ele me fez o convite, que depois de algumas conversas, e ele disse para mim assim, Jorgiane, você vai começar a trabalhar com vinho e você nunca mais vai querer trabalhar com outra coisa. Profetizou, né? E assim, ele fazia, você gosta de vinho? Eu gosto. Você bebe vinho? Eu gosto. Pronto.
Então, eu só preciso saber disso. Já é meio caminho dado. Aprovada. Aprovada. Já é meio caminho dado. Então, comecei a trabalhar com ele na época e, sei lá, logo 6 meses depois, eu já estava gerindo a empresa com ele. Ai, que legal. Então, assim, foi uma oportunidade, quase 8 anos na minha vida, quando eu comecei com isso. Então, eu digo que ele realmente foi um grande professor e faz falta no mercado. Aprendi tudo, viajei muito, comecei a gostar de vinho, querer entender mais de vinho, estudar mais de vinho, fora o lado comercial, gerencial. A gente quer se aprofundar. Tanto é, aí depois, infelizmente, as coisas mudaram, a empresa saiu daqui de Recife, eu fiquei só no Empório Tia Dulce, que eu nunca tinha deixado, assim, você perguntou, você sempre vendia vinho? Sim. Vendemos e começamos a vender em 1996 Legal. por ele, Sim. que ele vendia da empresa dele pra gente, e o que a gente vendia era Liefraumisch, o leite da mulher amada, que era o vinho branco mais vendido, com certeza, no Brasil, era um vinho alemão, docinho, que acabou com a imagem do vinho branco no Brasil. O vinho da garrafa azul. Azul, É. o vinho da garrafa azul. Mas ele foi bom, viu? O vinho da garrafa azul, Foi importante. ele fez as pessoas tomarem vinho, chamou a atenção das pessoas para o consumo do vinho. Verdade. E após isso, quando ele meio que saiu de cena, começaram a aparecer outros vinhos. Não é que ele saiu de cena, mas começaram a aparecer outros vinhos, já havia, na verdade, e as pessoas começaram a querer provar mais vinhos diferentes. Então, aí ele que abriu meio um mercado. E foi justamente na época daquela abertura das importações com o Fernando Collor, que ele abriu o mercado para trazer os produtos estrangeiros, né? E aí a gente teve a oportunidade naquela época de conhecer muita coisa. O mercado foi meio que invadido por novos produtos. Então, ele foi ruim, porque ele não era um bom vinho, mas ele foi bom porque ele introduziu muita gente nessa história aí. Eu acho que foi essencial para o desenvolvimento do mercado como um todo. Foi. Toda festinha tinha esse vinho. Todo mundo tomava, do mais jovem ao os mais idosos. Eu costumo fazer um parâmetro bem legal, assim. Claro que guarda as suas devidas proporções, mas esse vinho na época era como se fosse um espumante moscatel da gente. Hoje. Sim. Porque é aquele espumante que o pessoal começa a tomar, alguns deles tem um docinho e tal, e o pessoal vai começando a se cadar com o do vinho através deles, né? Bom, mas aí só para concluir, a gente continuar a segunda parte, quando eu retornei para o Empório Tia Dulce, você me perguntou o que tinha de vinho. Nós chegamos a ter um portfólio de 500 rótulos. Então, impressionante. Até você falou até para hoje. 90, até para hoje, isso é impressionante. Até para hoje. Então, nós éramos referência na cidade de Olinda, com certeza era o maior portfólio, e para Recife, porque não tinha essa quantidade de vendedores, de Instagramers vendendo vinho, né, na época. Então, a gente era uma grande referência com bom preço e com portfólio muito variado de todo mundo. E depois, com o tempo, eu recebi um convite para gerir a parte comercial da Wine Concept Brasil. Mas, novamente, como eu tinha minha empresa, eu disse, não, eu quero voltar a trabalhar nesse setor que é diferente do restaurante, exceção da loja de vinho, que é o contato com os importadores, com lojistas, com restaurante. Aí eu estou na Wine Concept Brasil, que é uma importadora de vinhos, que vai fazer 5 anos agora. Legal. E fora isso, também todos os eventos que eu adoro participar, que nossa amiga aqui é a craque na cidade. Mas tem uma coisa interessante que ela não falou, que foi como a gente se conheceu. Hoje a gente desenvolveu uma amizade, nós somos amigas na vida, na vida normal, né, digamos assim. Parceiras de trabalho também, várias coisas, mas a gente desenvolveu Isso é importante pra gente, tá? Toda vez eu pergunto como é que as pessoas se conheceram. Como é que vocês a gente desenvolveu uma amizade muito legal, porque justamente nessa época que ela trabalhava na Licínio Dias. E eu já estava começando a organizar alguns eventos, mas trabalhava muito com essa parte de assessoria de imprensa para a área de vinho. Eu já trabalhei, eu sou jornalista de formação, como eu falei, e já trabalhei em várias áreas do jornalismo, desde uma redação de jornal, no Jornal do Comércio, trabalhei muitos anos lá, trabalhei em produtor de vídeo, trabalhei em assessoria de imprensa, e o vinho, quando ele me pegou, assim, ele meio que me arrastou para esse lado. É a paixão. E aí eu comecei a tentar encaixar justamente esse conhecimento meu da área de comunicação para o vinho. Mas aí eu que tenho que contar. Foi ela que me fisgou. Aí eu já lia o Escrivinhos, que era
Blog. Já é consumidora É. do produto. Não sei se alguém sabe o que é blog, né? Que está escutando a gente, mas que vai escutar. Aí eu já escutava Fabiana, eu sabia que Fabiana era uma dos blogs mais lidos no segmento do Brasil, e eu estava no Shopping Plaza, quando eu vi uma coitada lá, puxando uma mala toda suada, acabada, indo pra feira lá de vinhos que ia ter no Plaza do Dia dos Pais. Aí eu, meu Deus do céu, essa que é a do vinho. Sim. Aí eu já trabalhava com vinho, eu admirava o trabalho dela, eu fiz, não, eu vou lá me apresentar. Ela já quebrou o paradigma de cara, né? É claro, pois é. Do glamour do vinho. Isso é importante ser dito, né? Muito importante. Aí eu Quem cheguei, trabalha com vinho tem que carregar a garrafa, tem que arrumar a garrafa, tem que limpar a garrafa. tem que Carregar abrir a caixa, é pior carregar ainda. a caixa, arrastar. abri vinho. Abrir vinho. Então eu cheguei lá, ela estava lá, na época até Ângelo, depois ia fazer uma apresentação, eu me apresentei, ela até se surpreendeu. Eu acho que ela não imaginava que alguém fosse reconhecê-la, né? Então, eu me apresentei, disse que trabalhava na Licínio Dias e tudo, que gostava do trabalho dela, dei o meu cartãozinho na época, e alguns meses depois, nós contratamos Fabiana para ser nossa assessora de imprensa na Licínio Dias, e isso perdurou alguns anos, né? E foi um sucesso. Isso Foi que persiste até hoje, né? Até hoje. Você- Com o Licínio foi um aprendizado, com o Georgiano também, que é uma craque nessa parte comercial. Ela é muito desenrolada com venda. Essa daí é ninja, como diz a história, né? E juntou-se logo com o Licínio, que era Outro um nicho, empreendedor, assim, diferenciadíssimo. É. Então, eu aprendi muito lá dentro também com eles. Então, assim, foi uma experiência muito legal de fazer catálogo, de fazer feira, de fazer divulgação, de trazer produtores, né? Foi uma época muito movimentada, uma época realmente muito movimentada. A gente tinha gente quase toda semana aqui fazendo apresentação Eventos. de vinho, de vinhos, produtores de fora, muita gente de Portugal, principalmente, que era o grande nicho dele, né? Para quem não sabe, talvez, né, Licínio Dias, ele é da família do pessoal da Casa dos Frios, né, são 6 filhos, e ele tocava a importadora de vinhos, que hoje a importadora está em São Paulo, né? Aqui o Licínio Dias não tem mais, né? Ficou para São Paulo e vende para cá, mas ele realmente era espetacular mesmo. Fez uma diferença na cidade, nessa área de vinho. Fez ainda faz, né? Ainda hoje deixou a marca dele. Deixou. Não só de vinhos, como também de restaurantes, né? De gastronomia. De gastronomia, exatamente. Verdade. Aí vocês trouxeram vários elementos muito legais para continuar a conversa. Só que eu queria começar por um bem assim, específico. Aí eu tô contando aqui, ele me disse que quando ele começou a trabalhar ele era muito jovem, e aí ele sofreu um preconceito muito grande no salão, porque quando o pessoal mandava chamar o sommelier, chegava ele lá jovem para poder atender o pessoal, e eles achavam que o consumidor queria que chegasse lá um velho lá com barbão, com testevão para pendurar no pescoço e tudo mais. E ele disse que ele sofria muito impacto na recepção do público dele por causa disso. E aí eu fico pensando, e vocês, como sommeliers, como é que é a postura da mulher, como é que vocês veem a mulher no mercado de trabalho, como sommelier de salão, como sommelier de importadora ou de outros lugares do vinho? Eu queria começar dessa vez com você, Georgiano, me conta. Você passou por algum perrengue feito esse que Elton disse? Me conta aí, o que você acha sobre isso? Não, eu acho que está mudando muito. Acho que o mercado do vinho sempre foi muito masculino, mas aqui em Recife a gente tem várias sommeliers, muitas, assim, de destaque, pessoas de referência, Fabiana, Amanda, Bia, Duda, Tassiana, Emily, até enóloga. Então, eu acho assim, são pessoas realmente de referência, que assim, o que é que a gente vê? A gente não vê a mulher, que é a sommelier, no salão. Isso, a gente estava conversando um pouco antes, eu só conheço uma, de muita competência, que inclusive fez a ABS, Emanuele, do restaurante Tomazelli, que lhe atende com muita propriedade, muita confiança. A gente ainda tem, eu acho que essa barreira, porque ainda é um trabalho que que vai até mais tarde. Então, a mulher ainda é a mãe de família que ainda volta, eu acho que ainda tem essa questão. Mas já na parte da importadora, de venda, de loja, eu acho que a gente já venceu essa barreira. Eu acredito dizer até que nós temos mais mulheres sommelier trabalhando em importadora e na parte comercial
de destaque do que os homens. Eu diria isso. Não sei se Fabiana concorda. Eu já sofri alguma espécie de preconceito. Não foi uma nem duas, foram várias vezes. Eu teve uma época que tive um wine bar. Ficava no Shopping Recife. E eu ficava muito no salão e atendia muito na prateleira também. E às vezes chegavam pessoas lá, normalmente homens, e principalmente mais velhos, que achavam que entendiam tudo sobre vinho e meio que Sabe tudo de vinho. e meio que desprezavam ou tentavam diminuir a minha opinião. E aí eu chegava devagarzinho e ia perguntando de alguma coisa ali e já ia aumentando o nível da conversa e eles daí já sabia que tinha alguma coisa ali que eu sabia um pouquinho mais. Aí daqui a pouco eu tinha uma forma já de botar o cara no bolso. Aí... Mas não era aquela coisa... Cliente, consumidor é difícil. Né? Veja, não, você não pode ser agressivo de jeito nenhum. Exatamente. A pessoa estava querendo meio que lhe humilhar. E aí você vai quando a conversa por aqui, tal, e quando vê, o cara já tá lhe pedindo, já tá sorrindo, já tá... entendeu? Já indicação, o respeito, exatamente. Tenta lhe desafiar. E começa a lhe fazer pergunta, e começa ali não sei o quê, porque eu viajei não sei pra onde, eu também fui. Muito mais do que você. Eu já tomei vinho tal, mas eu já tomei dali. Isso é sommelier de salão, né? Sim, sommelier de salão, E assim, hoje eu ainda faço alguns trabalhos extras em eventos muito específicos. Por exemplo, amanhã eu tenho um evento que vai ser no restaurante Anjo Souto, que é uma parceira, muito amiga, Ângela, que sempre tá fazendo evento de vinho lá. Todos os eventos lá são fantásticos. E quando são eventos de vinho, eu faço em parceria com ela para dar um suporte e apoio e eu faço questão de fazer o serviço nesses dias. Certo. Fica uma coisa muito personalizada. Então, mas como as pessoas já me conhecem lá, já é mais fácil você circular no salão e tudo, tem a conversa, tem o respeito. Eu acho maravilhoso. Legal. Mas no dia a dia realmente é muito cansativo. Porque você é desafiado, principalmente quando é mulher. E ainda tem um outro assunto, deixa eu te cortar aqui rapidinho. Não, por favor. Georgiane, de vocês, na verdade. Georgiane vai te acho que ela vai concordar comigo. Quando você chega no restaurante como consumidora no caso, às vezes eu tô com meu marido e a gente chega no restaurante e eu peço vinho. Escolho lá na carta, tal. Ele já deixa pra mim, né? Escolhe aí. Né? E geralmente se chega pra ele fazer a prova do vinho. Porque o certo é quem pediu o vinho quer provar, né? Isso. Mas é muito, muito, muito frequente acontecer isso. De chegar e ir para um... Você acha que falta de treinamento. Falta de treinamento, né? E também um pouquinho de machismo. Um pouquinho de machismo. Eu acho que o trabalho de salão é um trabalho árduo por si só. Você lidar com o consumidor é muito difícil. Isso. Você lidar com o consumidor com essas barreiras que é do machismo e dos clientes querendo se impor ao que você está querendo recomendar, deve ser mais difícil ainda, né? Exatamente. Eu, quando dou os treinamentos em algum restaurante, em alguma loja, restaurante, né? Na verdade, eu sempre falo isso. Quem pede o vinho é quem deve provar o vinho. Pode ser a pessoa mais nova e a mulher da mesa. Tem que ser. E depois a gente segue a etiqueta do serviço. Mas eu friso muito isso, porque ainda tem isso. É verdade. Muito, muito. E aí que interessante. Essa questão de você como consumidora, você também sofre impacto, mesmo você sendo sommelier consumidora, você ainda sofre impacto disso no serviço. Ser mulher. Por ser mulher. Ser mulher. E aí, ainda seguindo nessa área, vocês falaram sobre carregar caixa. Me conta, a função do sommelier é carregar caixa? Como é que é isso? Carrega-se caixa. Tem que carregar caixa. Eu acho que é o básico. O sommelier... Eu fico muito triste quando eu vejo os cursos de sommelier dando enfoque ao trabalho do salão, à degustação, à harmonização. Lógico que tem que ter. E isso tem que ter, sim. Mas eu fico muito triste quando não se fala realmente na prática da gestão do lugar onde essa pessoa trabalha.
dos controles de estoque, de receber o vinho, do armazenamento, daquela coisa toda que é carregar a caixa. Chegou a encomenda, vamos carregar, vamos separar, vamos fazer. Quem me conhece sabe que eu faço isso. No evento, a turma me vê carregando caixa e vai pra cima, vai pra baixo. Eu não sossego enquanto não tiver tudo certinho, entendeu? Lógico que se tiver alguém pra me ajudar, beleza, ok. Mas se for necessário fazer, faço. Mas hoje em dia eu vejo muito sommelier de taça. Eu vejo aqui a sua adega aqui, tem ali também, e eu lembro que na Tia Dulce, quando chegava o vinho, eu tinha prazer de ir lá, Exatamente. eu pedia ajuda, mas eu tinha prazer de pegar as caixas e ir arrumando. Eu via um vinho diferente que estava no lugar errado, eu ia lá, eu arrumava, eu que defini país, onde estava cada vinho, eu precificava. Então eu tinha prazer de fazer isso, gostava, tinha o prazer de atender o cliente, que assim, eu nunca fui sommelier de salão, não tive eu já fiz evento atendendo, servindo, mas muito pontual. Mas a minha experiência maior é realmente na área comercial. Então, eu sempre fiz e faço ainda, até nos eventos que a gente participa, ainda faço isso. Abro taça, vou lá, sirvo vinho. Isso faz parte, é um trabalho como outro qualquer. Limpar a taça, ver se tá tudo ok, entendeu? Limpar a garrafa, né? Não, eu acho que faz parte do métier do sommelier, isso, né? Você precisa gerir o estoque, administrar o seu estoque, entender quais safras que tem que sair primeiro do que as De outras. ponta a ponta. Perfeito. Onde o vinho já está ficando mais maduro, que precisa ir para ser comercializado ou não, ou ele pode guardar mais um pouquinho. A questão do visual, né? A garrafa tem que estar limpa, tem que estar bem posicionada, atrativa para o cliente. Ele tem que fazer isso tudo. E Roda a taça. rodar a taça. Também. Né? Tem. Porque Aí isso é a tem que última aprender. coisa. E Tem que aí provar os vinhos, é uma né? coisa interessante que eu friso muito. Eu passei uma temporada fazendo treinamento de brigada de garçons e pessoal que trabalha em restaurante, fazendo carta de vinho. E, assim, uma coisa que eu acho que deve haver é o experimentar. Como é que você vai ter sua equipe lá no salão que vai oferecer um produto, mas ela nunca provou, ela não conhece aquele produto. Quando a gente coloca todo mundo para provar e faz as sessões de degustação com todo mundo ali, é muito interessante. A percepção das pessoas muda, eles mudam e eles Sente ficam mais seguros. eles ficam mais entusiasmados porque conhecem, poxa, esse vinho aqui eu gostei, ele é muito bom, realmente ele vai combinar muito bem com essa comida. Então tem a coisa do provar. É muito diferente da pessoa ter o rótulo lá na prateleira e ninguém nunca provou e, ó, eu tenho que vender porque tá aqui. Porque tá na meta para vender ou porque o rótulo é bonito, né? Isso. Tem que ter essa coisa também, esse trabalho do experimentar, de abrir garrafa, é um investimento que se faz e a gente tem que conseguir isso junto aos importadores, os distribuidores, então é parceria que vai fazer bem na venda final de tudo. Né? Fortalecer. Se o fornecedor, ele dá algumas garrafas ali pra gente abrir nesse treinamento, vai ser bom pra ele, porque o cara gostou, as pessoas, o garçom, a garçonete, enfim, o maître, a turma provou e vai saber falar daquele produto, e vai saber oferecer aquele produto, e vai saber que comida combina com aquele produto. É totalmente diferente. É um trabalho que precisa realmente ser feito também. Eu acho que faz parte. A experiência de você provar o que você vende é importantíssima. Eu acho que é imprescindível para uma boa venda, né? E para a função do sommelier, principalmente, você tem que trabalhar com conhecimento disso, isso é muito importante. Você precisa de estrada de provar e de saber o que é cada região, como produz. Eu acho que é mais fácil até de você conseguir aprender alguma coisa para vender quando você prova. Isso. Você vai aprender que é uma acidez de vinho, você vai saber, eu sei que é uma acidez de vinho, pronto. Aí você vai para uma região que tem acidez, você vai saber aquele vinho, como ele vai refletir no paladar das pessoas, né? José, a gente é um país muito novo para vinho. Às vezes as pessoas têm até vergonha em pronunciar a uva do vinho, porque não sabem. Então a gente tem realmente que ensinar tudo, do básico, e isso é importante. Eu sempre digo, gente, não é vergonha nenhuma você não saber dizer o Chardonnay, o Pinot Noir, não é. Você não tem a obrigação de fazer isso. Agora a gente está dando oportunidade para você saber, você melhorar, você agregar no seu serviço, no seu trabalho, na sua venda, né? Eu acho que isso eu participei desse seu treinamento aí, inclusive, foi importantíssimo. Eles fizeram
praticamente, se não foi todo o cardápio do restaurante com a parceria com as distribuidoras e os atendentes lá de vinho do restaurante, eles faziam a harmonização, então eles sentiam por que aquele vinho servia para aquela comida. Não é só a gente tá dizendo que serve. Não, você tem um porquê, tem um motivo. É o casamento perfeito, é a harmonização perfeita. Que assim, quem não tem esse conhecimento, não imagina a diferença que faz realmente o vinho e a comida quando é perfeito. Isso, a visão E 3D, vai a visão muito- 3D da alimentação. É E vai diferente. muito da mentalidade também dos proprietários das casas. Porque tem gente que diz, não, eu não quero meu garçom provando vinho, não, bebendo. Bebendo. Bebendo, veja. Porque a gente não faz bebedeira, a gente faz uma degustação. Cada um vai provar um pouquinho do vinho e vai conhecer. A gente faz um rodízio ali. Aí, veja, essa semana eu estava conversando com um amigo meu que não faz parte lá da Berkio, e ele falou que eles têm sessões de degustação. Ele me falou que até ele chama de missa, porque são religiosamente, ele falou lá semana tal, no horário tal. Aí, na primeira semana, se eu não me engano, ele vai ter a sessão para a equipe da importadora. Aí, em outro momento do mês, ele vai ter uma sessão para o pessoal que trabalha com vinhos lá de São Paulo. Tem um outro momento que ele vai ter uma sessão para as pessoas que trabalham com vinho nas regionais, para eles conhecerem os produtos. Ou seja, se o próprio importador está fazendo isso, porque a gente não pode fazer aqui no salão, né? É o mínimo que se pode fazer para poder dar uma venda. É verdade. Acho que é importantíssimo. E aí, vocês sentem muita restrição dos proprietários de negócios em fazer a equipe provar vinho? De lojas, de restaurantes, etc. Ou não? Hoje em dia já deu uma melhorada, mas ainda tem muita gente que tem a visão meio fechada em relação a isso. Não, eu não tenho problema, não. Quando eu vou dar algum treinamento, apresentar algum vinho, eles até gostam. Agora, essa questão da harmonização, foi a primeira vez que eu vi fazendo em algum restaurante, foi quando Fabiana e Amanda estavam fazendo essa consultoria. Foi o único local. Que legal. Mas aí você trabalha na importadora. Sim. E a importadora, ela acha isso importante para os clientes? Acha. Os clientes, me conta um pouquinho sobre qual o posicionamento. Porque é importante para a gente divulgar nossos vinhos com os vendedores e com os clientes, né? E como é que a gente vai fazer? Eu vou vender. Como é que eu vou fazer? Vender, né? Sim. Fazer. Fazer vender. Fazer, vender. É verdade. Então, eu só posso fazer como um dos donos da Wine Concept diz, eu só quero 2 dedinhos. Então, eu claro. tenho que dar os 2 dedinhos para quem vai vender provar. Conheci. Eu tenho que replicar meu conhecimento para... Se eu tenho 100 clientes, eu tenho que replicar para os 100 clientes e cada cliente tem mais 10 vendedores, então eu tenho que replicar para aqueles 1000 vendedores. Então eu tenho que fazer eles provarem esse vinho. Porque é muito mais fácil você vender algo que você conhece do que você nunca ter provado, nem saber. Saber da acidez, saber da região, saber o que pode harmonizar. Informações básicas, porque muitas vezes o cliente nem quer tanta informação, tirando um cliente, um senhor que tenha mais conhecimento, que chegou lá e teve até as mulheres também, Sim. que ainda bem, graças a Deus. Desculpa, hoje muitas mulheres têm muito conhecimento, mas assim, a gente tem que dar um mínimo, a informação básica para a pessoa vender aqui no teu restaurante. Você vai servir um polvo. O que é que eu vou harmonizar com o polvo? Vinho tal. Mas por que você acha que sim? Por isso e isso. Tá bom, mas qual é essa região? A região é tal, país tal. Pronto, isso aí já dá uma noção para o cliente o que escolher. Isso. Já é o suficiente. Já é suficiente para a pessoa entender. E aí, passando sobre isso, a gente reconhece que hoje os vinhos mais consumidos, talvez, em Pernambuco, são os vinhos de origem de Portugal. Sim. A gente entende isso como alguma relação com o nosso estado? Será uma coisa de paladar? Como é que vocês identificam isso? Eu acho que foi justamente essa questão dessa colonização que foi feita pela família Dias, Sim. com a Casa dos Frios, Monteiro Dias, da Casa dos Frios e tudo mais, Da Licínio Dias. que trouxeram os vinhos portugueses por conta de ser uma família portuguesa, né? Então se vendia muito vinho português e se bateu muito nisso. Então criou-se o costume, vinho do Porto,
Antigamente se tomava bastante vinho do Dão, Sim. né? Que não tinha uma qualidade não era nem essas qualidades Tá todas, né? voltando Que tá agora. voltando e esse, a gente tá inclusive tomando esse- tomando agora um vinho do Dão, que tá espetacular. Os vinhos brancos do Dão eu tenho apreciado bastante. Não só os brancos, como os tintos também. Esse Ribeiro Santo aí tá muito Tá legal. muito bom. Muito Eu tenho bonito, gostado muito também. legal. Nos 2 primeiros episódios eu fiz questão de trazer vinhos brasileiros, porque eu estava conversando e eu achava que nada mais importante do que a gente trazer vinhos que são produzidos por a gente, né? Então eu trouxe vinhos da BTE, trouxe vinhos da Cabo Gás, eu trouxe vinhos produzidos aqui, da Miolo e tudo mais. Aí nesse terceiro episódio eu estou trazendo vinhos de fora. Sim. Então o primeiro vinho que eu trouxe justamente foi um português, justamente por causa disso. Eu acho que a gente aqui tem esse sabor de Portugal muito famoso no nosso paladar. Carlos Lucas é E aí, um grande enólogo. Esse primeiro que a gente trouxe para provar é um do Ribeiro Santo que vocês falaram, é um branco de Dão, produzido pelo Carlos Lucas. Ele é quem assina, o winemaker, que assina essa garrafa. E aí, pensando sobre isso, a gente entende que as importadoras têm um trabalho muito importante em trazer os vinhos de várias regiões. E aí a gente sabe que a gente participou muito aqui dos vinhos portugueses por causa disso. A gente sempre trouxe, a gente teve uma potência muito forte do importador de vinhos de Portugal para cá. E nesse cenário, vocês identificam que o brasileiro, o pernambucano, eminentemente, ele tem aberto mais a cabeça para outros vinhos? Sim. E só uma curiosidade, Recife e Rio são as 2 capitais do Brasil que mais consomem vinhos portugueses. Ah, que legal, não sabia. Rio também? Rio muito também. por conta dessa coisa da presença portuguesa nesses locais. Sim. Eu acho que o mercado de Recife está assim, de Pernambuco, está se abrindo, mas a gente ainda esbarra na questão que Fabiana falou do preço. O vinho para a gente é bebida alcoólica, então tem um imposto muito mais alto se fosse alimento, como são nos países que produzem vinho. E a gente a gente já percebe hoje que tem muita curiosidade para se provar vinhos de outros países, mas a gente esbarra no preço. Eu adoro vinho italiano, eu adoro vinho francês, mas muitas vezes eu prefiro o vinho português, que eu sei da qualidade, que tem uma qualidade similar pelo preço, que às vezes a gente paga, sei lá, 30%, 50%, o português a menos, né? O italiano, o francês, não chega aqui tanto. Vinhos também de Nova Zelândia, tem vinhos incríveis, Austrália. O que chega aqui é muito caro. O que a gente tem aqui que inunda o mercado são os chilenos e argentinos, né? Que até que eles têm umas vantagens em relação a impostos que conseguem chegar num preço mais acessível para o público brasileiro. Então, a gente hoje tem muito vinho chileno e argentino sendo consumido. Eu acho que é o consumo maior, inclusive, né? São de vinhos chilenos e argentinos no Brasil. Aqui em Pernambuco. No Brasil como todo, né? No Brasil como todo, sim. Aqui em Pernambuco, os chilenos e argentinos, eles conseguem... Eles dão uma mexida boa no mercado. Eu não sei como é que tá a proporção hoje. Sim. Mas eu acho que chega bem perto aí. É uma coisa bem... Pronto, aqui no salão é super... batata, como a gente fala. Aqui o cliente que chega aqui não tem muita afinidade com vinho, ele pede vinho português. Se não tiver o vinho português, ele vai pedir um Malbec argentino. Aí se não tiver Malbec argentino, aí pronto, ele passa para alguma outra coisa, qualquer outra coisa. Né? Mas hoje, José, a gente tem observado muito o mercado mudando. Por exemplo, há 10 anos atrás, o consumo de vinho branco aqui em Recife, Olinda e Pernambuco, de uma forma geral, era muito baixo. Hoje, a gente tem restaurantes que a venda de vinhos brancos supera e muito a venda de vinhos tintos. Principalmente restaurantes com a pegada de comida mais de pescados, frutos do mar, essa coisa toda, comida mais leve. Existe essa mudança aí que eu acho maravilhosa, porque a gente tem clima para isso, né? A gente tem clima para vinhos mais frescos, vinhos brancos, rosés, espumantes, enfim. E a gente via antigamente as pessoas tomando aqui, comendo sushi com Malbec. Um calor enorme, o pessoal tomando aquele vinho, um Cabernet Sauvignon pesadão. A minha experiência era na importadora anterior, na Licínio Dias, era 10% de branco, rosé.
espumante, 90% de tinta. Uhum. Hoje, na atual, é 30% branco, rosé, espumante, para 70%. Já é um grande avanço. grande avanço. Por minha experiência, Sim. eu tomo muito mais vinho branco, Também. rosé, espumante Também. do que tinta. Aqui no restaurante os brancos eles sempre venderam mais, naturalmente, porque a gente sempre foi Por conta muito da mais, culinária. muito mais frutos do Pelo mar. estilo. Mas ainda vendo muito tinto, assim, Obrigada, muito André. tinto além do que eu achava que a gente venderia. A Uhum. gente continua vendendo aqui no salão muito tinto. Porque é muito disso, a pessoa chega, acaba pedindo o que já conheceu, Sim, o que já sim. provou em algum canto. E isso é interessante pra caramba. Ó, eu trouxe hoje pra vocês, a gente sempre tem, em todos os episódios a gente tem um momento de degustação. Que bom. Tá E aí bonito, a viu? gente trouxe para vocês provarem hoje, inclusive em avant-première, porque esse prato a gente conversou sobre ele, isso vai ser uma entrada aqui do restaurante. A gente pode ir provando, por favor. Bom, fique à vontade. É com esse vinho que a gente tá tomando, Então, né? vou pedir para André trazer o outro, esse é com o próximo. Eu acho que vai com combinar. próximo. É um polvo, né? Com as É. batatinhas. A gente testou esse prato na sexta-feira, achei super legal, achei bem criativo do nosso cozinheiro Cauê aqui. E eu falei, Cauê, vamos fazer o seguinte, na semana que vem a gente vai receber aqui Georgiane e Fabiana, eu já quero colocar para elas provarem, que é bom que se tiver ruim, elas já vão dizer no podcast, então você ouvir. E aí, pronto, Uma a gente tá responsabilidade. fortíssima, uma responsabilidade grande. Aí a gente tá trazendo aqui para vocês provarem ele. E aí é o polvo que a gente sela esse polvo. E a gente tá trazendo com batatas, um molho que ele criou bem refrescante, que tem salsa, vai ter limão siciliano, Tá bem azeite, cítrico. pimenta, super Esse cítrico. limãozinho deu um toque maravilhoso. A ideia E desse... a textura do polvo. Olha, eu vou Tá provar ótimo, com esse dão, eu eu acho que com os vai dois ficar ele bem. entra, eu acho que com os dois ele vai entrar legal. Esse vinho tem estrutura. Exatamente. É um vinho com branco com mais corpo, né? Uhum. É a ideia pronto, aí a minha ideia de harmonização, que era com o Rosé, que a Beta tá trazendo aqui agora pra gente, Muito bom. porque ele vai ter mais corpo, vai acompanhar isso, ele vai ter mais estrutura para acompanhar a textura do polvo. Mas aí, como a gente tá com esse dão, com a acidez dele tá ótima, eu acho E que a esse, harmonização pela José, acidez vai ficar legal pra caramba também. Esse Olha, dão ficou aí, ótimo com ele dão. nessa temperatura, que ele já elevou um pouquinho, tá um pouquinho menos fresco. Uhum. A gente consegue sentir as nuances dele muito bem e a harmonização ficou perfeita, maravilhoso. viu? Ficou maravilhoso. Eu acho que com rosé vai cair bem também. Uhum. E aí me digam, como é que é essa mágica da harmonização? Vocês podem comer, viu, minha gente, por favor. Como Olha, é que seria essa mágica da harmonização? eu sempre digo que a harmonização não é matemática, Não. mas você tem o que pode, você estuda para saber que aquilo ali pode harmonizar com a comida, com a bebida, o que vai casar bem. Mas o que vale é provar. Uhum. Não tenha dúvida. A literatura fala tudo, mas o que vale é O que vale é essência, né? provar, até mesmo porque o seu Princípios paladar... básicos, né? Que a gente tem que seguir. até mesmo porque Mas- o seu paladar é diferente do meu, diferente de Fabiana, diferente de André, de todo mundo. Uhum. Né? Cada um tem seu paladar. As experimentações é que vão dizer. Eu não diria que um Malbec com sushi para qualquer pessoa iria bem, mas quem goste, né? A gente tem que partir desse princípio bem básico, que né, coisas mais leves, com vinhos mais leves. Mas aqui, Georgiane tinha até feito um comentário no início, que você falou que ia servir um pouco pra gente, já tinha dado um spoiler aí do menu. É porque eu queria saber se tem restrições alimentares, né? Eu fico bem preocupado, porque a gente trabalha com frutos do mar desde o começo, a nossa maior preocupação aqui E é ela jogou a ideia da gente poder usar um Pinot Noir aqui também. Um Pinot Noir mais Com levezinho, acidez, eu acho que boa. Eu acho que Me fica conta também bem. foi bom. como é que vocês estão Fica pensando bom. nesse Pinot Noir? Seria o Pinot Noir de onde? Pode ser um Pinot Noir do Languedoc, que é uma região hoje que está fazendo uns Pinot Noirs bem levezinhos, fáceis de tomar e que bem equilibrados. Eu tenho curtido muito os vinhos dessa região. Georgiane falou de um Eu ia Pinot Noir trazer- bem inusitado, Eu né? ia trazer um Pinot Noir, que eu ia perguntar a você de onde era, mas eu não tive a oportunidade de trazer. Eu vou me oferecer para vir outra vez com Tá Fabiana, combinado. pra gente provar Vamos aqui fazer o episódio 3.2. Esse é Obrigada, top, André. esse é top. um Pinot Noir da Bairrada. Ah, que legal. 100% Pinot Noir, com acidez fantástica, muito frescor. Eu acho que ia ficar muito bem aqui. Agora muito me bem. diga, quem imagina que a Bairrada, a terra da uva baga, que é aquela pancada, Super né? estrutura. Super estrutura, vai ter um Pinot Noir delicado, que se você, Delicadíssimo. se você Legal. tomar as cegas esse vinho da casa de Saima,
você fica meio assim, caraca, Borgonha? Né? Massa. Eu Legal. levei ele para uma degustação às cegas Uhum. e todo mundo achava que era Borgonha. Massa. Impressionante. Impressionante. Só que Vi com um preço, negócio muito metade do legal, assim, né? Borgonha. Que te É. derruba do cavalo às vezes. Pois é, porque eu acho. a degustação super às interessante. cegas, né? Não viu? É legal, porque cada garrafa compra uma história completamente Tá diferente. linda a cor desse Não aqui. tá linda, né? O que Eu é? acho- Francês? É francês. Bem, o primeiro vinho da gente, passando do Brasil, a gente trouxe o primeiro vinho, que é o vinho português, justamente por essa herança Tá da delícia. gente. E aí, claro, que a Boucherie Marine tem 30% da carta de vinho da gente é francesa. Renache. Então, a gente trouxe o segundo Sim, vinho, é o francês, o rosé, do Languedoc, ele é... Se eu já provei esse vinho, se ela vi. Sim. Já Esse provou? nome é Sim, ótimo. já. Se Eu ela adoro vi. esse nome, é super legal. Syrah e Grenache. E aí, pronto, aí esse foi o vinho que a gente trouxe para que a ideia da gente de harmonização do público por causa da estrutura dele. E o rótulo dele é lindo, bem É moderninho, lindo. né? A gente servia ele aqui desde o começo da Boucherie, ele sempre vendeu muito bem. É um que vende legal pra caramba. É. Gosto demais. Então, o primeiro vinho que a Ficou boa a harmonização. gente... Gostou? Ótimo, muito obrigado. Ficou ótimo. O primeiro vinho que a gente trouxe português, da região do Dão, o segundo, um rosé francês da região do Languedoc. Sim. E aí, pensando nisso, quem tá falando, não gostei de sobre a gente ter começado desse assunto da gente. Eu acho muito interessante também essa questão que vocês falaram, do que o vinho a gente faz a gente cair do cavalo, né? Isso não tem coisa mais certa do que isso. E aí, o que é que vocês têm achado dos tirás que estão sendo produzidos lá do Chile? Que são aquelas produções que a gente não imaginava que vinham de lá e estão chegando. Como é que vocês veem essas modernizações? A gente vocês acabaram de falar desse português de uma região da Bairrada, que é uma região que não produz em geral Pinot Noir, principalmente com essa finesse, está produzindo vinho com essa finesse. A gente vê o Brasil trazendo uvas feitas de ervas traminer para ser produzidas aqui. Essas modificações de paradigmas, vocês imaginam que isso está sendo causado por uma globalização da produção do vinho ou por uma necessidade de a gente trazer alguma diversidade, aquecimento global? Vocês têm alguma ideia do que está acontecendo nesse mundo? Olha, eu acho que hoje eu tenho observado muito a tendência de se procurar os microterroirs, né? São parcelas específicas que vão se diferenciar no meio de um terroir inteiro. Então, tenho observado isso muito no Chile, na Argentina, aliás, no mundo todo, né? Então, essa questão do Syrah, eu acho que eu tenho provado umas coisas diferentes, bem bacanas, que dão, assim, uma perspectiva diferente da produção de vinhos, que era uma coisa mais igual, mais massiva, mais... eu acho que a tendência hoje é da diferenciação, de tentar buscar o consumidor com alguma coisinha diferente que aquele determinado lugar oferece. Uhum. Então, é um mundo muito grande a se explorar, né? Então, a gente hoje tem tantas coisas diferentes para se provar. Uhum. Tantos lugarzinhos, tantos terroirs diferentes, que cada vinícola que chega com sua proposta diferente vai te mostrando coisas muito, muito interessantes. E, assim, provar e ver essas diferenças justamente entre um e outro, coisas às vezes não tão perto uma da outra e são tão diferentes, né? Uhum. A tradição eu acho interessante, é importante para manter, mas eu acho que isso é incrível. Você provar um Pinot Noir em Portugal, você provar um Pinot Noir, sei lá, no Brasil, um Pinot Noir em qualquer lugar que não é da uva, e até mesmo que é uma uva difícil de provar, e o Syrah, como está sendo agora, tem um Syrah incrível que é do Sonhador, que é de David Waverstock, que não sei se você tem aqui, acho que não. Não. Mas assim, ele é da região de Porto Alegre, que se adaptou muito bem naquela região do Alentejo ali. O Portugal está fazendo Syrahs incríveis, Que legal. que antes você não imaginava que faria. Uhum. Então eu acho que tem que arriscar, eu acho que não é a mudança, não é nada da mudança climática e tudo. Eu acho que as pessoas estão arriscando, os enólogos estão arriscando mais, querem fazer coisa diferente, querem te surpreender. Uhum. Antes, ninguém queria surpreender, queria fazer O que estava todo mundo acostumado. fazendo. Uhum. Né? Eu acho que hoje em dia as pessoas têm essa vontade, essa ânsia de fazer diferente e a gente tem ânsia de provar. De provar. Por exemplo, eu tive numa degustação na semana passada da Tabalí. Veio um representante da vinícola Tabalí, chilena. Uhum. E uma coisa que tem me encantado muito no Chile é que eles têm trabalhado a uva Carmené de uma forma muito diferenciada.
A uva Carmené é aquela, ou ama ou odeia. É verdade. Não é a minha uva, eu digo assim, sem problemas. Mas eu provei agora um Carmené que realmente tá muito bom, muito bem feito. Você prova e não diz, pô, Eu isso costumo aqui... dizer isso não é Carmené. Exatamente. Aí essa questão do Cabernet Sauvignon de microterroir. Caramba, o cara produz numa região que tem uma altitude diferenciada, que vai te trazer nuances completamente diferentes. Então, assim, é essa coisa de você ir descobrindo. Então, o mundo do vinho é tão gigantesco, é tão cheio de particularidades, de lugares, de hoje cada vez mais estudos nas técnicas de vinificação, se usa cimento, se usa tanta coisa diferente hoje, que se está se voltando para essas técnicas ancestrais também, de ânfora e tudo mais. Então, assim, é uma loucura. Para você tentar acompanhar tudo isso aí, Só realmente... provando, né? Só provando. Só provando. De volta ao que a gente estava falando antes, né? A gente precisa de experiência para poder a gente conseguir aprender mais. Se usa Sem cimento, se preconceito, usa né? lagar, se usa aço inox, madeira de todo canto do mundo, diferente agora, né? Então, a gente tem muitas possibilidades. O mundo do vinho é infinito. Quem disser que sabe tudo de vinho é um grande mentiroso. Não sabe de nada. Não sabe de nada. Todo dia eu sou um aprendiz. Todo dia eu tô aprendendo coisa nova. É estudar muito, viu? E beber muito também. A litragem importa. Importa. A litragem eu digo importa. não só a litragem, mas também a litragem com experiências. Com qualidade. E eu vou dizer a você, a melhor experiência, Georgiane sabe disso, eu acho que quem tiver a oportunidade é viajar e conhecer in loco a realidade de uma produção de um vinho, conhecer o vinhedo, conhecer o método de produção na cantina, isso aí não tem preço. É muito diferente você provar um vinho feito lá no local e provar um vinho, uma garrafa aberta aqui, parece que muda, tem alguma coisa diferente, tem um encanto, tem a viagem, tem um encanto, tem tudo. Você vê como é feita a produção, onde estão as uvas, é diferente mesmo. Eu acho legal quando você falou lá no começo, foi por isso que eu apontei naquele momento, quando você falou que comida, vinho é um alimento, né? Vinho é uma comida. Porque eu acho que a comida por si só, ela conta a experiência e a cultura daquele povo que está ali. E aí, quando a gente fala de um método de produção de vinho, principalmente desses países que já tem essa produção de vinho há muitos anos, isso traz pra gente um pouquinho de cada um que tá ali produzindo, né? De cada região daquela, de cada pessoa daquele. Então, quando a gente fala o pessoal da Argentina tá produzindo muito Malbec, eles têm uma região, uma justificativa para aquilo. E aí, quando a gente fala do pessoal por exemplo, da Bairrada, que produz muita baga, eles têm uma justificativa para aquilo. E a forma que eles produzem, que eles conduzem a produção, tem uma razão que a gente não conhece. Por exemplo, se adaptou muito bem. Os vinhos que trabalham, por exemplo, os vinhos naturais, né, que trabalham com a força da lua e tudo mais, tem um justificativo para aquilo e tudo isso é cultura, né? Sim. Então, cada garrafa tem uma cultura. Isso, é um mercado que tá crescendo pra caramba, né? Essa história dos naturais, naturebas. Vinho sem sulfito, vinho com toda aquela coisa de usar os ciclos lunares, os métodos de não se usa pesticida, mas se faz umas preparações específicas ali com chifre de boi cheio de erva, de coisa. É um negócio meio... Só volta a bater pra místico. É uma coisa... exatamente, é uma coisa mística, né? Mas que faz sentido. Tem a hora da poda, tem tudo ali, eles seguem... Da colheita. Eles seguem a natureza. Então, é um método de observação antigo, né? Se vai ali para uma coisa ancestral e funciona, de uma certa forma funciona. Sim. E tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. E aí é um mundo de descoberta pra gente, é um mundo de percepções. E aí, como eu gosto de dizer, que o vinho na verdade, o vinho é uma experiência sensorial, porque a gente tem o olfato, tem o paladar, tem o tato do vinho na sua boca, e tem as harmonizações que aumentam a amplitude de cada comida e de cada bebida, então aumenta ainda mais o universo da gente provar. E fora isso que você começou a falar, o vinho é cultura. O vinho é arte, geografia, história, né? Vinho... Filosofia, geografia, história... Né? A gente, quando você vai falar de um vinho, vê o que você fala por trás do que produzir, de quem produziu o vinho, do terroir que produziu o vinho, do solo, geologia. É impressionante. Quanto mais eu estudo o vinho, quanto mais eu leio sobre vinho, eu fiz, meu Deus do céu, eu não sei nada sobre vinho. É impressionante. E assim, hoje... eu
percebo que eu prefiro tomar um vinho diferente, um vinho às vezes até mais caro, para poder ter a experiência diferente, para poder aprender mais. Verdade. Antes não, você tomava vinho, você deve passar por isso, Fabiana também, quem toma vinho já há mais tempo. Não, eu quero tomar um vinho, não me importa qual. Hoje não, eu quero um vinho diferente, eu quero um vinho também, minha confraria meio que vai ser daqui a um mês e Como é o pouco. da confraria? Pode falar, que a gente fala tudo. A minha confraria é interessante. Eu até convidei Fabiana, ela disse que não queria, não. Eita, vixe Maria. Enotretas. De treta eu tô fora. Treta. Aí ela disse, Treta eu tô fora. Treta já tem muito já. não, Treta eu não tem quero muito. não. Tô fora A da minha treta. confraria é ótima. Que massa. São 10 pessoas, só treteiros. Eita. Então, assim, o próximo vinho, a próxima temática são vinhos diferentes de todo mundo. Ah, que legal. Então você vai ter que levar para a confraria um vinho inusitado. Então, eu já estou pensando o que é que eu vou levar, Japão, Chile, seja lá o que for. Né? Então, tem que ser algo que ninguém nem imagine. Sim, que legal. Eu tenho um Engraçado grupo que não se reúne tão sistematicamente assim Sim. quanto o Enotretas, mas de vez em quando a gente faz umas brincadeiras boas aí. Esse eu nunca fui convidada. E eu convidei ela para Enotretas, viu? A treta tá rolando aqui no podcast. Eu fui? Ai, Sim. a treta Tenha A treta calma. tá rolando aqui no podcast. Tenha calma. Se eu não fui, eu vou ser agora. Olha aí, agora vai ser. Teve uma coisa bem interessante, isso faz muitos anos, que eu me lembrei agora, que é uma história bem emblemática. A gente fez uma vez uma degustação de barolos. E foi barolo de todo tipo, de toda safra, de produtores diferentes. E tinha que ter uma brincadeirinha ali no meio pra a história de derrubar do cavalo, Sim, né? claro. E aí eu tinha feito uma visita ao Rio Grande do Sul recentemente e tinha visitado um microprodutor da região, que eu não sei se vocês já ouviram falar, é Betu. Não, nunca ouvi falar. Vilmar Betu. Ele é um alquimista, o cara. Ele faz microproduções. Às vezes ele produz um barril só, tal, e faz experimentações de uvas vinho de diferentes. garagem, Vinho de garagem. Ah, Ele legal. faz uvas diferentes, faz vinhos com uvas diferentes, tal. E ele tinha lá um 100% Nebbiolo, que é a uva do Barolo. Sim. E eu disse, eu vou levar esse vinho, porque eu já sabia que tinha essa confraria marcada, essa degustação marcada. Eu digo, eu vou levar. E nessa degustação tinha um amigo nosso, importador de vinhos, que é italiano, que mora no Recife e tal, não sei o quê, e tinha um monte de gente entendida de vinho, né? E aí Só lá, tinha sabido. Só tinha sabido. aí misturamos os vinhos lá, tal, aí era pra você dar o seu parecer, né? Do melhor vinho e dizer quais eram os vinhos que eram italianos. Que tinha um ali que não era italiano. Tinha um infiltrado por ali. Caraca, todo mundo errou. Eita. E o italiano o brasileiro foi eleito dos melhores vinhos. O melhor foi o brasileiro. O Barolo Que legal isso, né? O Barolo que era o Nebbiolo. Aí foi muito engraçado, eu ria, porque eu já sabia qual era o vinho. Quando eu peguei ele, é muito bom. Esse é o vinho da noite. O vinho da noite. Foi muito engraçado, mas vinho isso é incrível, né? Vinho é isso, vinho é isso. Você não tem isso com nenhuma outra, quer dizer, eu desconheço, com nenhuma outra bebida. Faz tempo. É verdade. E tanta facilidade e variedade, assim, né? Você pode fazer um encontro, como você falou, de uvas exóticas e vai todo mundo arrumar alguma coisa para levar. Eu já estou pensando aqui, ó. Que vai ter no mercado, é muito legal. Antigamente existia eu acho que eu vou até retomar essa história aí, de fazer uma coisa virtual. Aí me convide, A gente você não tinha- convida ela, você me convida. É treta. Não é treta não, aqui é só, vai todo mundo. A gente tinha uma história era uma confraria de enoblogs, na época que funcionava os blogs, né? E aí todo mês tinha um tema. E aí tinha o Peraí, que agora eu sou influencer, viu? Olha aí. Tá certo. Eu não fiz minha propaganda, mas é @Georgiane. faça aí, Então agora eu faço parte. Porque agora não é mais blog. Blog é demodê. Então eu tô dentro. Mas eu vou reativar meu blog, viu? Que tem gente que gosta de ler. De ler, e tem o meu YouTube também, que se você entrar no meu YouTube, é uma verdadeira aula de vinho, porque você vai Tem ter muita coisa boa. várias coisas ali que são, se juntar tudo dá um curso. Sim. Dá que um massa. curso de vinho. Escrevinhos.
Sim, onde é que eu tava mesmo? Não sei, tá fazendo propaganda. Não, Isso é importante também, isso é importante, pode fazer. da história Fazendo da, a minha. Pode fazer. da história da confraria dos Xenoblogs. Que você vai chamar a gente. Peraí, a É. gente tem que botar um nome novo nessa história aí, já tá surgindo ideias aqui. É. Aí era o seguinte, todo mês, participamos, tipo, 30 pessoas. Uhum. E aí, todo mês se escolhia o tema, tinha um rodízio. E aí, pronto, esse mês é o mês de Georgiana e de Calvinho. E ela vinha com o tema, nada a ver. Uhum. Uma vez eu sugeri o tema, escolha o vinho pelo rótulo, que você acha bonito. Porque tem isso, né? Pois é. E isso acontece rótulo muito, vende, isso acontece viu? muito, Acontece comigo, tenho certeza Muito. que acontece com você. Acontece Às muito. vezes tem um rótulo que me chama atenção, mesmo eu... Criativo, É. diferente, Sim, divertido. Aí uma vez eu bonito. fiz isso, escolha um rótulo social. Aí outro vinha, não, escolha um vinho de sobremesa, não sei aonde. Aí todo mês era um tema, Mas que eu você gostei não esse sabia o tema que você falou era. de escolher rótulo pelo vinho, eu achei ótimo. Isso aí Pelo rótulo. achei arretado. Legal, legal. Aí veio cada vinho com rótulo lindo. E assim, uma vez era porcaria, tinha bom, tinha ruim, tinha tudo, né? Então, Mas essa é a coisa embalagem, de né? Você primeiro, quando olha uma fazer pessoa, isso. você... E as pessoas postarem um determinado, não tinha o dia pra postar. Dia 30, todo mundo vai postar o vinho do mês. Aí todo mundo postava. Ah, que legal. Vocês postavam. Que Sim, legal. sim, sim. Eu Mas pensei que todo fosse mundo topava? online. Não, todo mundo Não. postava, mas aí a gente pode fazer em algum lugar. Fazer sei lá, um grupo do WhatsApp ou... Não, é um lugar que fosse no Instagram, sei lá. Criar um Instagram, o vinho do claro. mês. Vinho do mês. Vinho do mês. E Olha, só já matemática. vou fazer. Tá Vou ótimo, fazer. combinado. Nós vamos ter um grupão. Pronto, ótimo, fechado. E aí, pessoal, a gente tá chegando no final do nosso horário. Já. Infelizmente, Eu passamos pensei que ia ligeiro. demorar tanto. Quais são as últimas considerações? Qual é o recado que vocês querem deixar para quem está ouvindo? Quem está ouvindo a gente aqui? Olha, eu como mulher, como sommelier, eu quero incentivar e estimular as mulheres a participarem mais do mundo do vinho. Que é um mundo que agrega, é um mundo de conhecimento, é um vinho de networking, é um vinho de amizade, é um ambiente de amizade, um mundo de amizade. Então eu quero deixar aqui essa consideração, porque assim, já passou muito tempo que era um mundo machista. Não é mais. O vinho é elegante, o vinho é descontraído, o vinho é divertido. A gente realmente, eu quero deixar esse recado para as mulheres. E une as pessoas. E né? une as pessoas. Eu acho que a gente pode fazer. Quantas boas amizades a gente não fez por causa do vinho, né? Fabiana, apesar de alguns grupos serem tretas, treta. de pessoas. Treta, eu tô fora. E a consideração que eu não disse no início, me desculpe, obrigada pelo convite. Eu que agradeço por vocês terem aceitado esse convite. E melhor ainda ter sido junto com Fabiana, que é uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro muito, e a gente sempre diz, a gente começou tudo quando tudo era mato. Agora não, agora é só mexer taça, balançar a taça, não, mas a gente quando começou tudo era mato. A gente tinha uma foice, não, ainda tem. A gente tinha uma foice, não, a gente tinha um saca-rolha. Ali com a canivetezinha cortando, né? Viu? Obrigada pelo convite, sucesso. Obrigado. E a consideração é essa, mulheres, vamos invadir o mundo do vinho. Já invadiram faz tempo. E com você? A mim também, em primeiro lugar, agradecer esse convite, e eu acho que isso aqui tem tudo para se fortalecer e virar um grande meio de divulgação de vinhos. Adorei a iniciativa. Muito Se obrigado. quiser depois me convidar para voltar, eu volto com todo prazer. Prazer vai ser Mas nosso. tem que abrir vagas, lugares para as outras pessoas que estão atuando nesse meio também virem aqui e falar. E a dica que eu dou, gente, para quem está querendo aprender mais sobre vinho, para quem está querendo entrar nesse meio, a gente diz, é bonito, é glamouroso. Sim, tem todo o glamour. Realmente é uma maravilha. Mas assim, eu indico, começa lendo, começa estudando, começa assistindo vídeo, começa provando, vai provando coisas diferentes, não fica bitolado naquilo ali. Gostou de um vinho, anota. Eu tenho o costume as pessoas chegam pra mim e dizem, puxa, eu tomei um vinho ontem, era argentino, eu amei o vinho, mas eu não lembro o nome. Muita, deixa eu tentar o nome, não lembra. Pô, todo mundo tem um bloco de celular, de notas no celular hoje. Anota o vinho, depois tu compra de novo. Tira foto, né? Tira foto. E isso, ler, aprender, tomar, sem exagero, logicamente. Provar de tudo, participar de eventos, tem muito evento de vinho rolando na cidade.
E é isso aí. Uhum. Se puder viajar e conhecer regiões vinícolas, vá, que é a experiência mais enriquecedora. Eita, agora? Quase travou, quase travou. Enriquecedora, trava-língua, que existe. É. E assim, Uhum. conviver. É. Porque o vinho é uma coisa que você... É difícil você tomar uma garrafa de vinho sozinho. Você Uhum. toma às vezes, sim. Mas é muito melhor compartilhado. É verdade. É muito melhor compartilhado, né? Eu tenho Vinho garrafas que eu guardo. Aí, é às pra vezes, se eu penso compartilhar. em abrir a garrafa em casa. Eu fiz, não, essa aqui eu vou deixar. Eu não sei nem se eu podia estar dizendo isso, né? Porque o povo Pra de tomar casa vai. comigo. O povo vai- Nunca sai a garrafa. Aí peraí, eu vou deixar quem vai aproveitar melhor. Sim, claro. Porque assim, o vinho vai ser bom? Vai. Uhum. Mas assim, outro que eu tenho em casa que não é tão diferente, vai fazer o mesmo efeito. Perfeito, Então, deixa pra tomar com Sim. alguém A gente faz isso, a gente É, faz isso. A gente faz guarda isso. algumas garrafinhas ali que a gente quer tomar com alguém que sabe que vai dar, Que vai dar um devido valor. Boa aquela devido garrafa, valor. exatamente, diferente, né? Vai. É. Mas não é aquela história que o pessoal fala que tem aqueles vinhos reservados, né? Reservado pro sogro, reservado pro cunhado. Não. Esse não. Graças a Deus, esses na minha Esse adega não entram há muito tempo. Há muito tempo que não entra, né? Eu ia fazer um brinde. Vamos lá. Mas deixa eu agradecer primeiro, Merece. pessoal. Muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite. Foi muito rápido. Pra mim, é uma satisfação. Foi. Uma hora passar ligeiro. Eu achei que ia ficar nervosa, não ia demorar e tudo, Eu né? tive essa experiência aqui, uma hora passar muito rápido. Acabou que uma hora pra mim passar muito ligeiro aqui. Agradeço vocês estarem aqui. Foi ótima a nossa conversa. Gosto Obrigada. demais. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem hoje no mundo do vinho. Vocês estão aqui porque a gente reconhece vocês como pessoas líderes desse Poxa. segmento. Então, para mim é Obrigada. muito importante que vocês estejam aqui, que tenham aceitado o convite. Obrigado, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Até a Pessoal, próxima. obrigado por assistir mais esse episódio do nosso podcast. Nos acompanhe nas redes sociais. A gente vai ter o nosso próximo podcast divulgado em breve. E acompanhe a gente. Abraço. E o brinde? E o Vamos brinde? agora, né? Vamos brinde. Filma o brinde. Saúde. Valeu. Valeu.